Vamos então passar ao estudo bíblico e desde já uma saudação a todos os irmãos que nos ouvem, nos veem espalhados por este mundo, porque toda a gente pode ouvir a palavra de Deus. Então vamos ler Colossenses capítulo 2 e diz assim a palavra do Senhor: porque quero que saibais que quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, e para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs subtilezas, segundo as tradições dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com circuncisão não feita por mão no despojo da carne, a circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estavais mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domina sem bom prazer, com pretexto de humildade e cultos dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchados na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos em Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseeis, as quais coisas todas parecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina de corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. É até aqui a leitura da palavra do Senhor, e eu só quero... ficou no versículo 18, certo? Eu ainda ontem ouvi, estava num sítio onde tinha internet e estava com os fones e ouvi o estudo bíblico da semana passada e fui muito abençoado. E de facto, irmãos, e eu dou muitas graças a Deus pelo dom que o Senhor deu a alguns irmãos, o dom de ensinar, de compreenderem as Escrituras e ensinarem as Escrituras e ensiná-las de uma forma clara, de forma correta, e isso é que é de facto o mais importante, e eu dou muitas graças a Deus por estes irmãos, e nós, pela graça de Deus, temos irmãos assim no nosso meio que nos ensinam de facto a palavra de Deus, e devemos ser agradecidos, e não somente agradecidos, mas aproveitar de facto o ensino que o Senhor, pela sua graça, nos concede. Isto porque o versículo 18: ninguém vos domine a seu belo prazer, porque há uma grande multidão neste mundo que é dominada. É completamente dominada por indivíduos que têm o dom da palavra,
têm de facto o dom até de ensinar, mas infelizmente ensinam a mentira e usam a palavra de Deus para seu prazer, para explorarem toda esta multidão, exploram-no a seu belo prazer, dominam completamente as pessoas. Isto de facto é terrível. E por isso, irmãos, nós devemos ser gratos ao Senhor por termos irmãos que têm o dom de ensinar e nos ensinam as Escrituras. E devemos valorizar de facto isso. E que o Senhor de facto nos ajude a darmos valor e a aproveitarmos de facto esta bênção que o Senhor nos concede de podermos aprender a palavra de Deus. Porque, de facto, irmãos, é constrangedor, sei lá, que palavras é que eu de usar quando no Facebook, quando lemos, quando vemos no fundo são pouco mais, sei lá, de meia dúzia de indivíduos que dominam completamente todo este mundo religioso e manipulam as pessoas como querem, exploram as pessoas, não estão minimamente preocupados com a salvação delas, porque não falam a verdade, não falam acerca do Senhor Jesus Cristo, não apresentam o plano da salvação. Unicamente o objetivo é terem prazer para eles, é obterem dos outros aquilo que lhe para seu prazer, para a sua satisfação. E infelizmente uma grande multidão está a ser manipulada, está a ser usada por estes indivíduos que de facto, enfim, não sei como os classificar, mas receberão do Senhor aquilo que de facto merecem. Mas o que eu queria deixar muito particularmente, irmãos, sejamos gratos ao Senhor por, de facto, irmãos que conhecem as Escrituras e nos ensinam, de facto, a verdade. E não somente nos transmitem conhecimento, mas que cada um de nós valorize esse conhecimento e ponha em prática na nossa vida esse conhecimento que o Senhor nos transmite para que possamos andar neste mundo segundo a vontade de Deus e como Igreja do Senhor andando segundo, de facto, a vontade do Senhor para a sua Igreja. O Senhor nos abençoe. Graças a Deus por esta reunião de comunhão, oração e estudo bíblico. Louvo ao Senhor pela vida de cada um de vós que quer adorar o Senhor através das Escrituras. Agradeço a sua paciência e amor em receber, mais uma vez, este brasileiro. Agora, como é importante estudarmos as Escrituras. Se vocês me dão licença, eu vou para o verso 18 de Colossenses capítulo 2. Pelo menos, fazer uma introdução. Vamos ler. Ninguém vos domine a seu árbitro, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão e inchado na sua carnal compreensão. Neste momento do estudo em Colossenses, que estamos vindo desde o verso 16, chegando agora no 18, vamos encontrar um grupo de pessoas espirituais, os espiritualistas, pessoas que têm uma experiência sobrenatural com Deus, têm visões com Deus, e exige que você também as tenha. Por isso vem agora sendo o árbitro, para, mais uma vez, estar te julgando, mais uma vez te colocando na ideia, na filosofia que este grupo quer introduzir dentro da igreja. E até hoje sofremos disto. Quantas vezes nos impressionamos com pessoas que vêm com uma aparência de espiritualidade, intelectualidade, conhecendo teologia, dizendo que sabe manejar bem as Escrituras, conhece as histórias, conhece muitos fatos de doutrinas também, porém não tem aquela vivência de andar com Cristo
diariamente e quer nos colocar mais uma vez debaixo de um jugo, fazendo que passemos a acreditar que estamos devendo alguma coisa a Deus, que devemos nos dedicar a alguma obra, que devemos exercitar e buscarmos em algum ritual, alguma experiência mística com Deus. Nenhum homem deve ter esta ousadia de vir julgar ou mesmo condenar cada cristão pela sua comunhão que tem com o Senhor Deus. Paulo adverte desde o verso 16, quando ele mostra aqueles que querem julgar, e estes eram os legalistas. E agora no verso 18 ele faz a mesma advertência com aqueles que são árbitros, que querem te levar para o mundo místico. E temos dois perigos aqui que envolvem o cristão: o legalismo e o misticismo. Quem não fica atraído por experiências espirituais, por revelações, por sensibilidade das coisas de Deus. A palavra traduzida aqui por árbitro, e este é um texto um pouco difícil. Cada versão bíblica da Bíblia tem um versículo diferente do outro. Porém, eu preferi, para esclarecer melhor a linguagem, a Bíblia na linguagem de hoje, que ela escreve assim: não se deixe que ninguém os condene, afirmando que é superior porque tem visões especiais, que é instruído por Deus, e assim vai. O que este árbitro quer fazer é aplicar regras. Esta é a mesma palavra que encontramos nos Jogos Olímpicos, que encontramos em jogos de um árbitro que vai aplicar regras e assim controlar o jogo e saber quem deve receber o prêmio da vitória e quem deve ser desclassificado e deixado de lado. Mas Paulo aqui, ele faz uma ressalva e ele mostra que quando nós temos convicções da pessoa e obra de Jesus Cristo, não vamos ser iludidos por legalistas e muito menos por místicos ou espiritualistas. Desde o verso 7 do capítulo 2 de Colossenses, Paulo faz várias ressalvas que não devemos nada a ninguém, nenhuma explicação, nenhuma justificativa da nossa conduta e atitude diante de Deus, da nossa vida espiritual. Nele arraigados, edificados, confirmados na fé. Tenham cuidado que ninguém vos faça presa sua, vos escravize. No verso 8 do capítulo 2. Já fostes circuncidados, sepultados e ressuscitados. Estávamos mortos, fomos vivificados em Cristo Jesus. No verso 13. A dívida foi cancelada. Verso 14. Não devemos nada a ninguém. Não é? E o verso 15. Todo principado e potestade foram derrotados lá naquela cruz. Em questão de julgar e condenar, somente o Senhor Jesus Cristo, que conhece o nosso coração, a nossa intenção, é que pode. É através das Escrituras e principalmente nas cartas de Paulo, onde nós encontramos a doutrina certa, revelando a importância da obra de Cristo na cruz do Calvário, a nosso favor, o amor derramado de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Como diz o nosso irmão Alberto, esta passagem é uma passagem que tem os seus quês, em termos de entendimento. É por isso que é curioso e é interessante nós compararmos as várias versões ou traduções, como ele próprio também disse, e leu a tradução da Bíblia em linguagem hoje. Eu gostava de... Vamos ver por onde é que eu vou começar. Isto é um assunto muito vasto. No versículo 18, eu se calhar vou começar pelo princípio. Diz aqui: ninguém vos domine a seu belo prazer. Ouvimos o nosso irmão José Carvalho e o nosso irmão Alberto falarem sobre, infelizmente, o que se passa com algumas figuras religiosas que tentam dominar os outros. Deixai-me dizer uma coisa que eu já disse aqui várias vezes, e nunca é demais.
Aqui há uns anos atrás, em 1800 e tal, na Inglaterra, havia um grande pregador chamado Charles Spurgeon. Na época, ele era chamado por alguns o príncipe dos pregadores, ou a boca de prata. Ele tinha havia vários epítetos para ele, mas ele de facto foi um grande homem de Deus. Houve alguém até que um dia se virou para ele e disse: qual é o segredo? E ele virou-se e disse, se não estou em erro, mais ou menos isto, ele disse, como é que se diz aquilo que é caldeira? Se não é caldeira, é uma coisa parecida, semelhante à caldeira. É caldeira, a caldeira. Não conhece a caldeira? Venha cá que eu vou-lhe mostrar a caldeira. E desceu à cave e estava toda uma igreja a orar de joelhos para aquilo que ele depois ia pregar. Esta é a caldeira. Por outras palavras. E na época havia também em Londres, havia um outro pregador que também pregava muito bem, e o nosso irmão José Carvalho e o nosso irmão Alberto também falaram disso. Há pessoas que são bons comunicadores e falam bem, expressam-se bem, etc. E são líderes de alguma maneira e arrastam multidões. E havia um outro pregador que também pregava muito bem e tinha muita audiência. E, portanto, o sítio onde o Spurgeon pregava tinha muita audiência e o outro onde pregava tinha muita audiência. E há dois amigos que eram crentes e disseram assim, hoje vamos ouvir os dois. E disseram assim, de manhã vamos ouvir um e à tarde vamos ouvir o outro. Porque um pregava de manhã, outro pregava à tarde. Eu já não sei qual deles é que pregava de manhã ou de tarde. Eu sei que quando foram ouvir o outro, né, que não o Spurgeon, quando acabaram, aquilo foi uma mensagem tremenda, como era normalmente, e a reação deles foi, que grande pregador. Depois foram ouvir o Spurgeon. Eu não sei acho que foi assim a ordem. E sei que quando acabaram de ouvir o Spurgeon, sabem qual foi a reação deles? Que grande Salvador. É a diferença. Aquele que ministra atrai as pessoas para quem? Para si ou para o Senhor? Esta é que é a grande questão. Quando aqui a Bíblia diz que ninguém vos domine, não há nenhum indivíduo que, usando a Bíblia, tenha o direito de dominar quem quer que seja. O que nós devemos sempre canalizar as pessoas é para que as pessoas se deixem dominar pelo Senhor. Quem tem direito a dominar-nos é o Senhor, não é nenhum homem. Mas o que nós encontramos muitas vezes nas seitas e grupos de seitas, e não é só em seitas, porque nós temos aqui uma zona cinzenta que vai desde a seita, não é? Vai desde a seita até situações que não são seita, mas com tendências para, que é indivíduos que fomentam o culto da personalidade. E o culto da personalidade é uma coisa terrível. E isto, o verdadeiro servo de Deus, vai para a sombra. João Batista disse que ele cresça e que eu diminua. A regra é esta. O grande pregador João Batista disse que ele cresça e que eu diminua. E esta deve ser a atitude. Ele diz, ninguém vos domine. Nós sabemos pelas Escrituras que só o Senhor pode e deve dominar. Mais ninguém. E sob pretexto nenhum. Nem mesmo sob um pretexto de aparente espiritualidade, de aparente humildade, como aqui a passagem diz, no versículo 18, ninguém vos domina a seu belo prazer, com pretexto de humildade, seja sob, podemos dizer assim, seja sob que pretexto for, mesmo sob o pretexto mais aparentemente nobre, não há justificação para o servo de Deus dominar os crentes. Eu gostava de relembrar isto é um assunto muito vasto nas Escrituras, e eu gostava de lembrar o que Pedro, por exemplo, disse. Sabe o que é que Pedro, por exemplo, disse aos presbíteros, que eram presbíteros com ele? Aos presbíteros que estão entre vós, a primeira carta de Pedro 5.1, diz ele assim, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto,
não como tendo domínio sobre a herança de Deus. Sabem que os crentes são chamados de herança de Deus. Agora muita gente não sabe, a palavra clero, que se descaracterizou no significado e desvirtualizou, a palavra clero significa herança. E o que Pedro está aqui a dizer é que nós crentes, todos nós crentes, somos o clero de Deus. E não apenas uma classe, como depois a cristandade fez, que arranjou uma classe à parte. Alguns até põem umas cadeiras especiais atrás do púlpito, que é para sentarem, que é para haver ali um lugar de destaque. Não. Domínio sobre a herança de Deus? Não, de todo. É um papel reservado apenas ao Senhor Jesus Cristo, não pode haver domínio. E o que eu queria dizer era uma outra coisa que eu queria dizer. Há um indivíduo que, também da mesma altura, 1800 e tal, que foi um grande homem de Deus, chamado Charles Mackintosh, e foi um grande escritor e reconhecido por muitos quadrantes, ainda hoje em dia, muito reconhecido e recomendado nos escritos que ele escreveu, nomeadamente as notas sobre o Pentateuco, ou os comentários que ele fez aos 5 livros de Moisés, desde Gênesis a Deuteronômio, que aquilo é fantástico. E uma das coisas que eu apreciava naqueles comentários, e aprecio, mas recordo-me quando pela primeira vez eu devorei aquilo, e fechava-me no meu quarto e lia, e depois punha as minhas notas lá nas margens, etc. E uma coisa que me impressionou foi que ele lançava-me para os braços do Senhor. Este é o ministério que é correto. É aquele que nos lança, que nos projeta para os braços do Senhor. Eu reconheço o dom fantástico que ele tinha, sem dúvida, ele tinha um grande dom, mas a preocupação dele era impressionar-nos com o Senhor. E se há coisa que é notável nos escritos dele é isso. E isso deve acontecer em escritos, deve acontecer na oralidade, na mensagem, na pregação, no sermão. O princípio é o mesmo. E eu queria chamar a vossa atenção para isto. Portanto, não há pretexto nenhum. E deixai-me dizer uma coisa importante. O verdadeiramente humilde, porque ele aqui fala em pretexto de humildade, eu daqui a um bocado já falo sobre isso se tiver tempo. O verdadeiramente humilde, exatamente porque é humilde, desaparece. Nunca aparece. Portanto, esta coisa de ter pretexto de humildade e querer dominar, isto é uma contradição. Isto não joga. Por isso é que há versões que dizem que é falsa humildade. E a versão inglesa diz... Como é que diz? Agora já nem sei como é que diz, mas eu apontei isso. Diz que é humildade voluntária. Sabem o que é humildade? Eu já falarei sobre isso depois se tiver tempo. Porque a humildade voluntária, as versões inglesas, a King James e outras, acho que é King James, pelo menos várias versões inglesas falam sobre humildade voluntária. Quando aqui falam nesta passagem, há outras versões que dizem falsa humildade. E essa versão inglesa diz humildade voluntária. Alguém pode dizer assim, então, mas uma coisa diz uma coisa, outra diz outra. Não, são complementares. Porque aquela humildade voluntária é falsa. E eu queria chamar a vossa atenção para isto, porque essa humildade voluntária é falsa, porque é uma humildade que Deus não pediu. Porque é uma humildade que Deus não ordenou. Não é humildade nenhuma, aquilo não é nada, mas supostamente aparece ali como uma falsa humildade. Nós temos de ter muito cuidado com falsa. Há muita falsa humildade. Aliás, há alguma falsa humildade que nós detectamos logo, não é? Aquele indivíduo está-se a fazer humilde, mas não é humilde. Há situações que é até transparente para nós. Temos que ter muito cuidado com aquela falsa humildade subreptícia que dificilmente se detecta. É como aquela nota falsa que dificilmente se nota que é uma falsa nota, não é? Porque há notas que são muito bem falsificadas. Também há a humildade que é muito bem falsificada. E nós temos que ter cuidado com isso. Mas o que eu queria dizer ao longo desta linha é, portanto, não há pretexto nenhum para que alguém nos domine, nem por a chamada pertença à humildade, nem por coisas místicas, como nós ouvimos o nosso irmão Alberto há bocado estar a falar, e a passagem também revela,
porque a passagem diz: ninguém vos domina seu belo prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu. Portanto, nós temos de ter cuidado com as pessoas que imaginam, que sentem. Nós temos que ter cuidado com... Porque há muita religiosidade que baseia-se na área das emoções e dos sentidos. A verdadeira fé, hoje em dia, na palavra de Deus, não passa por aí. Absolutamente não passa por aí. Então, o crente hoje é uma pessoa insensível? Não, o crente não é uma pessoa insensível. O crente não é uma pessoa emotiva? Não, o crente é uma pessoa emotiva. Mas o que eu quero dizer é que é preciso cuidado quando há pessoas que baseiam a doutrina em emoções, sentimentos e visões e imaginações. Isso é muito grave, porque a doutrina está definida. E se não estiver de acordo com a palavra de Deus, está errada. E, portanto, quando aparecem indivíduos que supostamente passam por experiências, como o nosso irmão Alberto há bocado falou, únicas e não sei o quê, e depois querem, com base nisso, aparecer com uma certa autoridade para dominar os outros, porque passaram por coisas que os outros mais ninguém passou. E o que eu quero dizer é que só o Senhor tem poder para nos dominar. Não é por acaso que na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 1, e vamos ler, que nós lemos assim. Diz assim o apóstolo: não sou eu apóstolo, não sou livre, não vi eu a Jesus Cristo. E este viu. Não vi eu a Jesus Cristo. Isto é impressionante. Sabe que ele viu o Senhor como nenhum de nós viu, não é? Ele viu o Senhor já na glória. Porque ele conheceu o Senhor, já o Senhor estava na glória. E ele diz: não vi eu a Jesus Cristo. E depois diz assim: Senhor nosso. Eu gosto desta. Porque alguém podia dizer assim: tu passaste por uma experiência, vais ser o Senhor de todos nós, vais-te apoderar de todos nós, vais dominar-nos a todos nós. E ele logo a seguir, como que para conter essa hemorragia perigosa, ele diz: Senhor nosso. Meu também. E vosso. O Senhor é de todos nós. É nosso. Eu gosto desta expressão, Senhor nosso. E, no entanto, ele diz: não sois vós a minha obra no Senhor. Eles eram a obra de Paulo, mas notem, no Senhor. Isto é impressionante. Era como que Paulo estivesse a dizer assim: ei, vocês são a minha obra, mas não, no Senhor. A obra não é minha, é dele. Ele é que é o Senhor. Depois nós lemos também na primeira carta a Timóteo 1,12, que é uma outra passagem que também eu recomendo que leiam. 1 Timóteo 1,12, quando o apóstolo também diz assim: eu dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Ele tinha um ministério tremendo. Não é? Ele diz: Senhor nosso. Mais uma vez, carrega na carga do Senhor nosso. E gosto muito do Senhor nosso. Na segunda carta a Timóteo, no capítulo 1 e versículo 2, ele diz: a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, Senhor nosso. Senhor nosso. O Senhor é nosso. E um pensamento que eu queria deixar aqui passar, porque pode estar a escapar, é que Ele é Senhor nosso, quer dizer que só temos alguém que nos domina. E esse alguém domina-nos a todos. A mim, ao nosso irmão José, ao Nando, à Wanda, à Anabela, à Aninhas, a todos. E isto é muito importante. Ele domina-nos a todos. Só temos um dominador. Ok? Em Judas, no capítulo 1, portanto, no fim do Novo Testamento, assim chamado, em Judas, no único capítulo, no versículo 4, lemos assim: porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador. Olhem bem o que está ali escrito. Único dominador. O que é isso? Alguém dominar-nos? A Bíblia diz que só há um dominador, um único dominador. E depois acrescenta: Senhor nosso, Jesus Cristo. Eu gosto desta expressão, Senhor nosso. E gosto, único dominador. Não há outro dominador. Portanto, quando há alguém a querer dominar os crentes,
Sabem que isto, eu há bocado falei na zona cinzenta e falei do extremo e falei das seitas. Há seitas que eles dominam-nos mesmo, completamente. Sabem que, inclusivamente, eles cortam as relações das pessoas com a família. Podemos falar de seitas como, por exemplo, os chamados Meninos de Deus, que é uma seita que ainda hoje existe, fundada por um tal indivíduo chamado Moisés David, e que tirou as pessoas à família. Os chamados Meninos de Deus, por exemplo. Mas não são caso único, nós temos mais. E temos as testemunhas de Jeová, que eles também dominam completamente as pessoas e têm criado problemas gravíssimos em famílias quando elas não alinham com a situação. E eles ensinam as famílias a cortar com os seus familiares que não são testemunhas de Jeová. E tem havido reportagens sobre o assunto e nós certamente estamos atentos e sabemos o que é que se passa. Mas este assunto é um assunto de veras muito importante. A Bíblia diz que só há um dominador e o único dominador é o Senhor Jesus Cristo. Em Apocalipse, no capítulo 6, e versículo 10, nós lemos assim: e clamavam com grande voz dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador? Eu agora gosto deste novo elemento que aparece aqui associado à palavra dominador: santo. Estes outros dominadores são imundos, são iníquos, são altamente pecadores, esses dominadores. Mas este tem todo o direito de ser dominador porque é santo. É um dominador santo, é um dominador que é uma bênção. Para nós, que Senhor o nosso Senhor. É tão diferente o nosso Senhor do que os outros senhores que há para aí, que é uma coisa impressionante. E eu gosto da expressão santo dominador. Verdadeiro, notem, e outra coisa, reparem que no capítulo 6 e versículo 10, o que nós lemos completamente é até quando, ó verdadeiro e santo, verdadeiro, porque há falsos dominadores, verdadeiro e santo dominador. Um outro pormenor muito importante, que este aqui, se porventura, deixai-me dizer assim, se porventura, até certo ponto, na prática, nos é fácil não nos deixarmos dominar por homens que queiram ter essa pretensão, até sob pretexto de falsas humildades e outras coisas quaisquer, se para nós é relativamente fácil escaparmos a dominadores humanos que nos queiram dominar, como nós ouvimos, já não é tão fácil escaparmos a este tipo de domínio que eu agora vou falar. E temos que ter cuidado. Porque não são só pessoas que nos querem dominar. Vocês têm consciência disso? Sabem o que é que nos quer dominar também? Coisas. Há coisas que dominam as pessoas. E nós temos que ter cuidado com isso. E nós lemos na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6 e versículo 12, 1 aos Coríntios 6, 12, lemos assim. Estou em Romanos. 1 aos Coríntios, capítulo 6 e versículo 12, onde lemos assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma coisa. As coisas podem nos dominar. Penso que foi ainda foste tu, Nando, que no domingo passado falaste sobre a questão de finanças, que o dinheiro deve nos servir e não somos nós que devemos servir ao dinheiro. E cá está. Quando o dinheiro nos domina, tornamos-nos servos do dinheiro. Quando o dinheiro deve ser nosso servo, nós tornamos-nos servos do dinheiro. Portanto, há coisas que nos podem dominar. Pode ser o dinheiro, mas podem ser outras coisas. Há muita coisa que domina muita gente. As coisas mais incríveis. Eu conheço aí pessoas que o futebol domina-as. Há pessoas que vivem obcecadas pelo futebol. O futebol é um Deus para elas. Aliás, até chamam catedral ao sítio do culto. E cantam lá, como nas igrejas. Na catedral canta-se lá, aqueles cânticos. Todos juntos. e ninguém falha lá. É incrível como é que as pessoas fazem de dominador quem não é verdadeiro, quem não é santo, quem merece, como o Senhor é que merece esse atributo e esse privilégio.
Colossenses capítulo 1, versículo 18, portanto, a nossa passagem. Nem coisas, 1 Coríntios, portanto, nem coisas nos devem dominar. Colossenses 1, 18, nem pessoas nos devem dominar. E para terminar, ficamos por aqui, que eu depois, quanto ao resto, meto-me noutro assunto, que é para não meter noutro assunto agora. Que Deus nos ajude. Eu espero que isto de alguma forma tenha ajudado a alguma coisa, mas provavelmente teremos alguém que nos pode ajudar ainda mais sobre isto. Vamos ouvir. Também nas Escrituras o exemplo de alguém que dominava a igreja, ou queria dominar a igreja. Na terceira carta de João, nós temos Diótrefes, que diz a Escritura, tem escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe, pelo que se eu for trarei à memória as obras que ele faz, preferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isto, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Portanto, alguém que domina a igreja. A igreja é sua. E, portanto, domina a seu bel prazer, a igreja põe e dispõe. Não é assim. A igreja é do Senhor. E Ele, de facto, é que é o Senhor. Portanto, graças a Deus que o Senhor nos ajude a entendermos com clareza tudo isto e a entregar-nos completamente ao Senhor. Ele seja verdadeiramente o nosso Senhor. Então, se mais ninguém tem algum pensamento para partilhar connosco, vamos terminar então o culto e vamos ficar de pé. Nando, vamos terminar, por favor. Senhor, nosso bendito e amado Pai, graças te damos por aquilo que ouvimos esta noite, Senhor, e de facto que sejas Tu o nosso dominador, Senhor, que sejas Tu a dominar as nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu nos dás essa garantia na Tua Palavra e nós, ao estudarmos a Tua Palavra, podemos ver nitidamente o Teu desejo da relação que Tu queres ter connosco, Senhor. E que de facto que nós possamos ter um compromisso contigo, Pai. 24/24, Pai, que toda a nossa, quando tu dizes todas as nossas ansiedades devem ser postas perante ti, é precisamente para que essa dependência de ti seja total, Senhor, e que nos ajudes nisso, Senhor. Obrigado mais uma vez por a palavra que ouvimos esta noite, pela maneira clara, Senhor, pela maneira verdadeira, pela maneira como ela é anunciada, Senhor. Baseada na Tua Palavra, Pai. Não é uma palavra de homens, mas é a Tua Palavra, e nós te damos graças, porque de facto temos esta segurança, Pai, e que nos ajudes a podermos valorizá-la da maneira como ela deve ser valorizada, Pai, com toda a nossa reverência, Pai. Te agradecemos mais uma vez por esta noite, Senhor, e que Tu possas cuidar de cada filho Teu aqui, Senhor. Sabemos que as lutas são grandes, e às vezes há o perigo de nos deixarmos dominar pelos problemas, Senhor. Esse é outro assunto, Pai, que muitas das vezes domina a nossa vida de tal ordem, Senhor, que não nos dá margem para confiarmos em Ti, pois vivemos obcecados e focados no problema, dominados completamente, Senhor. Que Tu nos ajudes, Senhor, a poder perceber que até nisso Tu queres o Teu cuidado, Senhor, é exímio, Pai. Ou crees que possamos pôr os nossos problemas aos Teus pés. Ó Pai, mais uma vez Te agradecemos, porque és a solução de tudo, Senhor, e como foste a solução do problema das nossas almas, Senhor, que era o pecado e a perdição, Senhor, e Tu resolveste isso. Quanto mais pequenos problemas, Senhor, Te agradecemos mais uma vez por esta noite e por aquilo que Tu nos tens dado, no nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Okay. Está terminado.